Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estrela da Manhã Tarô. Eu sou a Letícia, estou aqui para fazer uma leitura intuitiva temporal para o signo de Áries. Convido vocês, a quem ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, ajuda bastante aqui para o crescimento do canal, né? Deixe seu like, um comentário para interagir comigo. E eu costumo fazer as leituras semanais para todos os signos. E o meu intuito aqui é trazer alguma clareza, um autoconhecimento, uma expansão de consciência para aqueles que gostam, né, de leituras de tarô. Então, eu tô fazendo esse trabalho aqui com esse canal para proporcionar isso e auxiliar aí quem eu possa, né? Já fico muito feliz se eu conseguir trazer reflexões aí para as pessoas a respeito, né, dos seus processos na vida. Vamos lá, então. Qual é a energia para o signo de Áries? Por favor, tarô. As de ouros. As de espadas, começos, não? Pagem de espadas. Áries aqui tá com muitas possibilidades de começar alguma coisa nova, né? 6 de copas no fundo do deck. Cavaleiro de ouros. O carro. Aqui, o grupo de arianos que eu tô me comunicando é como se fosse fosse Áries que até já tem alguma estrutura na vida, né? Já tem uma vida bem estruturada, mas ele tá buscando um crescimento aqui. E eu vejo que esse crescimento em direção a uma prosperidade, desculpa, mas não só uma prosperidade. É como se Áries aqui estivesse buscando aliar, né, o trabalho, o profissional, com algo que ele goste e que tenha a ver com a sua essência, com a sua verdade interna. Como se Áries estivesse cansado já de ficar servindo, talvez, em uma empresa, trabalhando em coisas que ele não valorize tanto como um caminho de vida, né? É como se ele percebesse que ele tem muito potencial para desenvolver algo muito melhor e muito maior, onde ele possa se satisfazer, colocar suas ideias em prática, até mesmo para trazer coisas boas para o mundo e também receber, né, a sua parte na troca aí, prosperando, trazendo abundância para sua vida. Vejo, inclusive, estudos, né, a respeito disso que ele está querendo desenvolver. Tudo muito inicial, mas é algo que não é de agora, tá? É algo que vem de um passado, de algo muito... que tem uma ideia que já vem de muito tempo que ele quer desenvolver. E que agora tá pedindo que seja estruturado isso de forma a progredir aqui, né? A seguir em frente. Olha o sol aqui também. Encontrando aí um caminho muito mais iluminado, com mais clareza, com muito mais realização. É isso, essa é a palavra. É a busca de um caminho que obviamente traga abundância, prosperidade, mas muito mais do que isso,
uma grande realização, expressando aquilo que ele percebe do mundo, a sua própria verdade interior, que ele quer trazer e disponibilizar para as pessoas como trabalho. Vamos ver o que mais. Aqui, 4 de ouros. Quatro de copas. Número 4 aí. E a temperança. Áries aqui tá buscando sair de uma situação estagnada. É uma situação onde, e de certa forma, estava até um pouco apegado numa zona de conforto, né? Mas a insatisfação e talvez até um certo tédio, né? De olhar para aquilo que ele estava construindo e não tá vendo o valor que ele gostaria que tivesse, trouxe essa mudança e uma grande necessidade de cura, de uma cura, de um equilíbrio interno. Talvez até é como se ele visse que aquilo tudo que ele estava fazendo não fazia muito sentido. Sabe aquela coisa, só pagar boleto, conta pra lá, conta pra cá, e viver a vida, comer, dormir, pagar a conta e trabalhar, né? Como se ele buscasse esse algo mais aí. Então ele vai em busca dessa cura, com essa temperança aqui. Uma cura, inclusive, 5 de ouros aqui. Uma cura, inclusive, desse sentimento de escassez, de coisas pequenas, né? É como se ele visse muito pouco retorno daquilo que ele faz. Muito pouca valorização. Isso trazia um sentimento de escassez que talvez, inclusive, estivesse refletindo na sua própria vida financeira, né? Porque faltou aquele algo a mais, aquele gosto, né? Pelo trabalho. Por aquilo que faz, né? Estar feliz naquilo que se desenvolve como trabalho. Que, afinal de contas, né? O trabalho nos ocupa a maior parte do nosso dia, né? Da nossa vida produtiva aí. Mais uma tarô. O julgamento. Como se ele fosse atender a um chamado interno, até mesmo um chamado, de certa forma, até divino. Um chamado para uma maior valorização da sua própria vida, dos seus próprios ideais. Desenvolver algo que seja belo, desenvolver algo que seja agradável e gratificante. No fundo do deck aqui a gente tem um 3 de espadas. Algo nada agradável aqui aconteceu. Pode ter trazido aí para Áries uma grande necessidade de olhar para dentro mesmo aqui com o eremita. E aí resultou nisso aqui, de tomar uma decisão em direção a esse novo caminho, valorizando muito mais aquilo que ele pensa, as suas ideias e o que ele pode oferecer e receber em troca também.
muito mais aprimorado, muito mais... Eu vejo o Áries assim muito mais... Eu sou muito maior que isso, sabe? Quando tu pensa, nossa, como eu tô vivendo de uma forma pequena, escassa. Eu quero mais, tanto para mim quanto para que eu possa oferecer aos outros algo que seja de valor, né? De um valor mais condizente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito. E esse mês de agosto aí, né? Muito movimento energético no sentido de crescimento, né? Inclusive de muitos desafios, eu tenho percebido. Não só em questões astrológicas, mas na vida real mesmo, né? Vendo as pessoas e as experiências que elas estão começando a enfrentar já em agosto, eu tenho observado bastante como se as pessoas resolvessem se mexer, e aí, se mexendo, algumas coisas começam a aflorar, né? Vamos ver o que mais, tarô. Cavaleiro de Espadas. E aí, em busca, né? Realmente se lançando. E eu vejo muito essa espada, é como se fosse uma espada de verdade, de valor. Eu vou levantar a minha espada em meu benefício e em benefício daquilo que eu acredito. Trazendo assim, novamente, ó, o Cavaleiro de Ouros. Tinha saído no fundo ali do deck também, né? E vou buscar uma estrutura mais sólida. Vou buscar um caminho que realmente vai me trazer um retorno que eu acho que eu mereço e que eu gostaria de ter na minha vida. A força. Novamente aí o 4 de ouros. Aqui Áries realmente fez um trabalho muito grande interno, né? Que parece o mundo. Justamente que ele teve que se analisar. Até mesmo pode ser que Áries fez terapia, que Áries enfrentou aí algumas sombras, né? E compreendeu que precisava dominar aquilo que estava estagnando e prendendo ele a uma estrutura que não tinha mais validade para ele, que não fazia mais sentido, estava muito apegado àquilo. E ele criou essa força para sair disso, justamente dominando diversos processos internos que podiam estar prendendo ele a essa zona de conforto, né? É realmente esse lançando um movimento dessa nova busca aí. Para alcançar, né, uma totalização com esse mundo aqui, ó, com muita dedicação àquilo que realmente é valoroso para ele, para Áries. E aqui com o apoio, inclusive, da espiritualidade, a sua estrela vai brilhar muito. Que lindo. Vou até deixar essas cartas aqui. Do deck, do fundo do deck, porque tá incrível. O que mais, tarô? Uau. 3, ó. 5 de paus. A lua. Justamente aquilo que eu tava mencionando, tá? Aqui, isso aqui eu vejo como um conflito interno e possivelmente externo, onde vocês já vinham com algum mal-estar emocional e de não aceitação. Eu tô vendo muito isso aqui de não aceitação de uma estagnação e de estar se deixando ficar numa zona de conforto, onde vocês foram corajosos aqui e enfrentaram isso aqui.
Não, eu preciso dar um jeito de sair dessa situação porque eu não quero viver assim mais. Eu não acho certo, para toda a capacidade que eu tenho, ficar parado nisso aqui. E aí aqui o 6 de ouros, onde vocês vão encontrar aí uma reciprocidade. Até uma ajuda. Talvez até já encontraram. Pode ser, ó, 9 de paus. Mas vale a pena, tá? Esse 9 de paus aqui me mostra como se vocês estivessem bem cansados, até porque o processo interno foi grande, foi pesado, está sendo pesado. Muitas vezes não é uma coisa simples, né? A gente lidar com algumas coisas que a gente tem dentro da gente, só que ele vai valer muito a pena. Tá pedindo aqui pra vocês, ó, Rei de Espadas, que vocês sejam também diretos e objetivos e analíticos com tudo isso. Ó, novamente o carro, a segunda vez. Tá pedindo aí que vocês fiquem firmes, porque isso aqui é um grande ponto de virada até para os arianos que estão, né, conectados aqui com essa energia que eu me conectei, que estão aí se sentindo, que faz sentido, né? Porque muitas vezes tá tudo bem, tá tudo ok, mas tem algo dentro da gente que mostra que não tá. Alguma coisa que fica apitando, até mesmo uma intuição que venha, né? Tipo, não pode ser só isso. Eu quero mais. Eu quero me sentir melhor comigo mesmo. Vamos ver então com uma mensagem final aqui. Uma mensagem final para Áries, por favor. Mensagem final para Áries. Escolha, entenda as consequências. Isso aqui para mim, vamos ver o fundo do deck aqui. Esforço, combata os seus demônios. Olha aí, gente, é bem aquilo que a gente estava comentando aqui. É como se fosse bem, sempre é, né, difícil sair de uma zona de conforto, porque a zona de conforto é algo que a gente cria e geralmente fica muito tempo se desenvolvendo da mesma forma. Então é um costume, virou um hábito, virou uma forma de viver, e uma mudança nesse sentido é muito difícil, né? Claro que a gente não vai ficar dizendo isso para não piorar, né? Porque a gente tem que olhar como se já tivesse resolvido, que tá tudo certo, só que demanda um esforço interno muito grande, uma força de vontade, uma disciplina. E aqui, justamente, eles estão pedindo para o ariano escolher. Escolha e entenda as consequências e faça um esforço. Combata esses seus demônios aí, porque o que vem, né? Ó, que o que vem é uma grande vitória. Eu sinto como se fosse uma vitória para além de qualquer dinheiro que se possa receber. Vai dar um bem-estar tão grande, um alívio, aquela coisa de ter cumprido com algo que tem a ver com os teus ideais, com aquilo que tu sempre sonhou, com os teus valores, com as tuas ideias. Vai ser muito, muito gratificante. Vale a pena. Certo, Áries? Essa é a mensagem, então, que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final do vídeo. Espero ter ajudado de alguma forma e até os próximos vídeos.